Queridos, louvamos a Deus por sua vida, louvamos ao nosso maravilhoso Deus por esse tempo gostoso, com essa chuva maravilhosa que Ele rega a terra, amainando o calor, mas louvamos a Deus por todos que têm condições de chegar à casa do nosso Deus, mas alguns que às vezes têm como meio de transporte a moto, dificulta um pouquinho, Eu sei que alguns queridos irmãos ainda não vieram em virtude da chuva, mas louvamos a Deus por sua vida, por já estarmos aqui, para adorarmos ao nosso Deus, prestarmos a Ele o nosso culto, reconhecendo que dependemos dEle o tempo todo. Ele é o nosso Deus bendito e maravilhoso. Então a Ele nossa adoração, nosso culto, nosso louvor, e sejam então todos muito bem-vindos. Queridos, vamos louvar ao nosso Deus. Antes disso, vamos invocar a presença do nosso Deus em oração, clamando e louvando a Deus por aqueles que nos acompanham dos lares, nesse momento de adoração, de culto. E eu quero convidar nosso irmão Leovaldo para que o irmão venha à frente e nosso amado irmão Leovaldo nos conduz a Deus em oração. Viu aqui da frente, considerando a transmissão, para que o irmão aqui da frente nos conduza a Deus em oração, iniciando assim o nosso culto. Irmão Leovaldo. Oremos, irmãos. Meu Deus, amado Pai Celestial, louvado seja o Senhor. Bendito seja. Já citamos por esse grande e valoroso momento em que nós se encontramos aqui no templo para louvar, exaltar e aprender mais e mais da sua porção da palavra. Amém. Que é o nosso maior desejo. Louvado seja o Senhor, Deus. E que todos os atos que haverão de acontecer nessa prezada e querida noite seja recebido nos altos céus. Receba nosso culto, nossa que o nosso adoração. Pai muito nos alegrará por essa grande e infinita bondade. Obrigado, Senhor. Que nossos queridos amados irmãos o fazerão nesta prezada e querida noite. Amém. Como o pastor já disse, que todos esses atos sejam também levados aos queridos nossos irmãos que estão nos seus lares, que por algum motivo que o Senhor nosso Pai o sabe, também entende tudo, que de tudo Ele está sobre esses amados irmãos. Sim. E que nós todos somos abençoados por tudo o que o nosso Pai tem feito em nossas preciosas vidas. Obrigado. E continuará fazendo em nossas vidas. Amém. Todas essas bênçãos, somos muito gratos. Em nome de Jesus, seu Amém. Filho amado, Amém. Que por nós morreu na cruz e está nos intercedendo continuamente em nossas vidas. Louvado seja. Hoje, para todos, sempre. Amém, meu Pai, amém. Para sempre. Amém. Queridos, vamos louvar esse nosso Deus maravilhoso, entoando o hino de número 239. Hino de número 239. Cantando, nasce Jesus, é nossa luz, que as trevas vêm dissipando.
a teu justo império, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor. Deus quer bem. Todos os povos, paz e salvação, todos os que creem. Reino bendito, reino de amor divino, gratos louvores, homens e anjos deem. Nasce Jesus, glória a Deus nas alturas, paz na terra, graça e amor, que a todos Deus quer bem. Irmãos, a igreja pode se assentar, e eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo que nós temos aí no introito, na introdução do culto, que é Mateus 1:21, quando o anjo anuncia o nascimento de Jesus e já determina qual nome que ele deveria receber e a razão pela qual ele deveria receber o nome de Josué, Jesus, que vem a ser a mesma coisa. Ela dará à luz um filho, Mateus 1:21, conforme temos aqui no programa. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Foi por esta razão que Jesus se encarnou, foi por esta razão que ele assumiu a forma humana e ele esteve entre nós para pagar pelos nossos pecados, para sofrer a pena de morte que era nossa, para vencer a morte em nosso lugar, sendo ele santo, perfeito, justo e bom, morrer como maldito. Ele que era puro, se fez pecado, se fez maldito, sendo pendurado naquela cruz. Então, queridos, nesse momento, lembrando da preciosidade do sangue de Jesus, que nos lava e nos purifica de todo pecado, ele será chamado de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós cremos na bondade de Deus, cremos que não há em nós, em nenhum de nós, nenhum mérito, senão a graça, a bondade, o favor imerecido de Deus para com cada um de nós. Eu quero convidar para que você esteja se examinando, você que é membro, de qualquer igreja evangélica, está em comunhão, você que já é arrolado como membro da igreja e participará da Santa Ceia ao findar do culto, já esteja desde já se examinando, clamando a Deus por misericórdia, por perdão, e para que você esteja apto a participar da Santa Ceia. Então examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Mas eu quero te convidar para que nesse instante, todos nós nos quebrantemos, nos humilhemos diante do nosso Deus, que é Deus santo, Deus grande e temível. Vamos nos colocar diante dele, vamos nos humilhar, clamando por graça, bondade, misericórdia. E após alguns momentos, eu quero convidar nosso irmão Júnior, para que quebre o silêncio, esteja nos conduzindo numa oração audível,
nos colocando todos nós, nos representando diante do Senhor, clamando por bondade, por misericórdia, por perdão para com cada um dos nossos pecados. Vamos orar então, queridos, por alguns instantes de forma silenciosa. Tem misericórdia. Nós sabemos somente o Senhor tem poder de perdoar pecados. Sim. Sabendo disso, ó Pai, nós nos rogamos, ó Pai, nesse momento. O Senhor vai perdoar o pecado de cada um de nós. O Senhor sabe qual é o meu pecado, qual é o pecado individual de cada irmão. E diante do Senhor nós nos postamos, ó Pai, rendemos diante do Senhor, rogamos esse perdão. Nós temos certeza absoluta que o Senhor nos perdoa. Fala que se nós nos arrependêssemos, Pai, pedíssemos perdão ao Senhor, o Senhor nos perdoa. Então, toda essa promessa diante de nós, que perdoa o pecado de cada um de nós. Queremos agradecer ao Senhor também, as nossas oportunidades que estamos na tua casa, para juntos celebrarmos, ó Pai, mais uma vez, a sua morte. Primeiro o Senhor nasceu, e nós comemoramos também nesse mês, depois o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou. Obrigado. Nós estamos para comemorarmos mais uma vez essa ressurreição do Senhor. Nós temos certeza que aquele sacrifício não foi em vão por cada um de nós. Diante do Senhor, Pai, nos agradecemos por tudo. E que a palavra do Senhor também venha falar diretamente aos nossos corações nesse momento. Amém. O Senhor sonda os nossos corações. Sim. Veja, Pai, se há algum pecado, com certeza o Senhor nos perdoe nesse momento. Essa é a oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos, nesse instante, louvarmos ao nosso Deus com mais um cântico, hino de número 251. Mais uma vez, aqueles que puderem, o convite de pé, louvemos então ao nosso Deus. Hino 251. Cristo, pão da vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu. Em ti nos alegramos, provando mesmo aqui o alento da bondade que achamos sempre em ti, da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza, és tu também, Senhor. Sem ti não nos assistem nem forças, nem poder, de ti nosso alimento iremos nós viver. Ó Cristo, pão da vida, a ti louvamos nós, e ao Pai também
nossa alegre voz. Agradecemos sempre o amor que aqui nos deu, sustento verdadeiro no santo pão do céu. Irmãos, a igreja pode se assentar. Queridos, eu creio que nós vamos ter que fazer algum encaixe, alguma mudança na nossa programação, tendo em vista que já tivemos algum trabalho, né, para ensaiar crianças. Estamos comemorando hoje, celebrando hoje o Natal de Jesus, e em virtude da chuva, algumas crianças ainda não chegaram, e nós estamos, depois de ter tido tanto trabalho, né, para o ensaio, nós dependemos que algumas cheguem para completar o coral, para que assim elas estejam louvando ao nosso Deus com alegria, como lhes é bem peculiar, né, depois de ter tido tanto trabalho de ensaio, mas em virtude da chuva, não chegaram. Então nós vamos fazer pequenos ajustes no nosso programa. Nós vamos fazer a leitura agora, queridos, no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vamos ler versículos 6 e 7. Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9. Nós leremos versículos 6 e 7 apenas. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Queridos, mesmo a igreja sentada como está, eu quero convidar para que leiamos a uma só voz esses dois versículos, Isaías 9, versículos 6 e 7. Leiamos então a uma só voz os dois versículos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém, amém. Queridos, lembrando aí do grande amor de Deus por ter mandado o seu amado Filho, né, para assumir a forma humana, estar aqui entre nós. Nós estaremos louvando ao nosso Deus nesse instante com os cânticos, né? E desde já nós convidamos a nossa equipe de louvor para que esteja nos conduzindo nesse momento de cânticos, né? Quero convidar a equipe de louvor. Versículo 11 a 14. Primeiro Crônicas, capítulo 29, do versículo 11 até o 14. Amém? Vamos todos dizer uma só voz? Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltarás
colocaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Aqui nessa oração, Davi ele expressa, que ele é totalmente dependente de Deus, que nós somos criaturas dele, que tudo que nós somos, tudo que nós temos vem de Deus. Então, eu convido os amados a se colocar de pé e juntos vamos louvar a Deus com o coração limpo e derramado diante do Senhor, e que nós possamos dar o nosso melhor louvor a Ele. Amém? Ó, vinde fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu nosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Adoremos, ó, vinde adoremos.
Nós somos pecadores, ó Pai, não merecemos, ó Pai, não merecemos a Tua graça, Senhor Jesus. Não merecemos o Teu amor, ó Pai, ainda assim o Senhor nos ama, Pai. Te louvo, Pai, te clamo que o Senhor nos ensine, ó Pai, a ser dependentes Teu, Senhor Jesus. É em nome de Jesus que eu oro a Ti, ó Pai, te exalto, amém. Eu gostaria que me certificasse as crianças, o coral já está completo, já está. Vamos ouvir então, e após o cântico das crianças, elas estarão louvando ao nosso Deus, aí o nosso irmão Uriel estará orando pela professora, pelas crianças, pela pátria, e estarão liberadas para o culto infantil. Então convidamos as crianças para que estejam louvando ao nosso Deus. Chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Perdoou e morreu por minha mãe.
Já podemos impetrar a bênção, celebração e irmos para casa, né? Louvado seja Deus pela vida das nossas crianças, a igreja de ontem, de hoje e de amanhã. Louvamos a Deus por essas vidas preciosas. Vamos convidar então para que as crianças venham à frente, nosso irmão Deus está orando por elas. Hoje estarão com a tia Kathleen. E vamos orar. Após a oração, estarão liberados para acompanhar, então, a professora Kathleen. Amém. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor as nossas crianças, Deus. Bênçãos na nossa igreja, ó Pai. Bênção para os seus pais, para as suas famílias. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada uma delas, e rogamos para que elas cresçam diante da Tua presença, ó Pai, em estatura, em sabedoria, em conhecimento, que a semente que está sendo plantada hoje possa frutificar, ó Deus, que sejam servos e servas do Senhor, ó Pai, amém, que propaguem a Tua palavra e viva a Tua verdade. Deus, que o Senhor possa estar usando a irmã Kathleen, Pai, que não seja simplesmente o conhecimento dela, mas também seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, falando aos corações dessas crianças, que sejam terras férteis, ó Pai. Colocamos diante do Senhor também os idosos das nossas igrejas, ó Pai. Amém, Pai. E também a nossa pátria, Pai. Que o Senhor é soberano e sabe todas as dificuldades, todas as necessidades que cada um tem enfrentado, Pai. E nós sabemos que todas as coisas só vêm do Senhor, é no Senhor em que nós confiamos. Ó Pai, que o Senhor possa ouvir o clamor da Tua igreja, é o que nós te pedimos e também agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus, amém. Muito bem.
Queridos, além do texto que consta no nosso programa, eu gostaria de convidar para que nesse momento abramos as nossas Bíblias, embora não conste no nosso programa, a leitura de um texto muito propício para a ocasião, que é Mateus capítulo 2, e eu quero convidar a igreja para que procedamos à leitura do 1º ao 12º versículo. Mateus capítulo 2. Nós vamos proceder à leitura dos primeiros 12 versículos. Novamente, aqueles que puderem, eu gostaria de que de pé façamos a leitura de forma alternada. Lerei o primeiro verso, a igreja o seguinte, os versos pares, e como de costume, lendo juntos o verso 12. Mateus capítulo 2, versos 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Queridos, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele fale ao nosso coração. Nós precisamos do auxílio do Espírito de Deus, para que tenhamos entendimento, proveito, na meditação da sua santa palavra. Eu quero convidar nosso irmão Railan para que, bem à frente, considerando os queridos que estão em casa, para que eles tenham acesso não apenas à voz, mas também àquele que ora. Quero convidar o nosso irmão Railan para que nos conduza a Deus em oração, suplicando a Deus o auxílio, para que essa palavra seja poderosa, falando ao nosso coração. Vamos orar. Querido Deus, Deus gracioso, Deus santo, bendito seja Deus de Israel, Deus de nossas vidas. Louvado seja. Pai, nos colocamos diante das suas escrituras, mais uma vez com expectativa de sermos instruídos pelo Senhor, Sim, Pai. Deus, pedimos a Ti que o Senhor tome a nossa mente, Pai, que nós possamos Deus, permanecer centrados na Tua palavra, que possamos levar ela como a maior realidade, que é o que é, Pai. Sua vontade expressa, o relato do nascimento daquele menino, o qual foi entregue em prol de nossas vidas, Pai. Que venhamos nos lembrar mais uma vez desse nascimento, Pai, da trajetória de quem nos salvou, a trajetória do nosso Deus vivo, Pai. Louvado seja. Toma nossas mentes, tira as amarras do nosso coração, tira o nosso orgulho, para que
ouçamos a Tua palavra, Pai, para que colocamos ela em prática, que possamos repassar essa verdade, Pai, esse relato do nascimento do Messias, Pai, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não creem, Pai, na Tua palavra, Pai. Nós oramos, Pai, agradecidos e confiantes somente na presença do Teu Santo Espírito, Pai. Amém. Irmãos da igreja, então, pode se sentar. Queridos, tem se falado, né? Comenta-se que o ano está passando tão rápido que alguns já disseram que você mal despluga o plugue da árvore de Natal, mal esfria a luzinha e você já está tendo que ligar outra vez, porque já chegou outro Natal. O pessoal está dizendo assim, mal termina o Natal, já chega outro Natal. E as pessoas vão se acostumando com isso, né, com essa data que deveria ser tão importante, tão significativa. Aí alguns diriam, é só mais um Natal, as lojas estão novamente enfeitadas, as músicas nas lojas são as mesmas, e aquela chuvinha costumeira de Natal novamente está aí, então mais um Natal. Mas qual a importância disso, né? Queridos, o texto que nós acabamos de ler, nós observamos o nascimento do Senhor Jesus, ele produzindo sensações e sentimentos diferentes na mente de cada um desses que, no texto que nós narramos, no texto que nós vamos nos ater como texto básico para a nossa meditação. Observamos um grupo de teólogos, aqueles que eram os escribas, os conhecedores da lei, eles são invocados, eles são chamados para testificarem, para verificarem qual seria de fato o tempo e o lugar onde o Messias deveria nascer. E a gente observa que, atendendo ao mando de Herodes, eles comparecem. Mas qual é a reação deles diante do fato do nascimento do Senhor Jesus? Nós observamos a reação do rei Herodes. Essa família ambiciosa, corrupta, violenta. Esse aqui é o Herodes que, quando a serventuária da casa comentou 2 filhos indo estudar em Roma, ela disse, seus filhos indo estudar em Roma, quando eles voltarem, eles estarão mais preparados do que tu, Herodes. O que ele fez? Matar os 2 filhos, que seriam concorrentes ao trono. Herodes casou 9 vezes, um homem violento. Nós vemos a reação de Herodes diante do anúncio do nascimento do Messias, do Salvador, Emanuel. Mas, queridos, nós vemos algo maravilhoso, como reage esse grupo que pertencia a uma tribo da Média, estudiosos, que valorizavam muito o saber. E eles vêm de uma terra longínqua, já viajam 2 anos, passando por Jerusalém, até chegarem à casa onde estava o menino. Não era mais numa gruta, não era mais numa estrebaria. Já se passaram 2 anos do nascimento do Messias, e a estrela os guia até a casa onde estava o menino. Mas nós observamos que, desde o princípio, é uma situação embaraçosa, confusa, principalmente para José. José, ele tem um contrato de casamento. Naquela época, ele punha em ordem os seus negócios. Qualquer um com um contrato de casamento, ele tinha 1 ano para construir a sua casa. No sistema patriarcal, ele haveria de construir nas terras do pai. Me lembro que no casamento do nosso querido irmão Jolima, usamos exatamente esse texto. Põe em ordem a tua casa, planta, colhe, construa. E ele tinha então 1 ano, esse noivo que já tinha esse contrato de casamento, 1 ano para construir uma casa, para
plantar e fazer uma boa colheita, para depois assumir de fato e consumar o casamento, e aí validando o contrato. José tinha um contrato de casamento com Maria, mas de repente a vizinhança, fala-se que o nome da avó de Maria, a mãe de Maria, Ana, e que naquele vilarejo não se comentava outra coisa a não ser falar da gravidez da noiva de José. E a palavra de Deus diz que José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José amava tremendamente a Maria, era a sua amada, tinha ali um projeto de casamento, mas de repente ela aparece grávida, e ele bem sabia que não era filho dele. E a palavra de Deus nos mostra o anjos de Deus. Quando Jesus nasce, tem milícias, tem coral de anjos do céu que descem e louvam. E eles alegram o coração dos pastores que naquele tempo guardavam seus rebanhos no campo. Não era um tempo desse, porque nesse 25 de dezembro, para aquelas bandas lá, é um tempo que neva. Mas era um tempo que se permitia ter rebanhos e guardar rebanhos no campo. E os pastores ficam tão felizes diante do anúncio que eles saem, eles vão, eles verificam, eles testificam que nasceu o Messias, nasceu o Rei dos Reis. O mundo festeja, o céu festeja o nascimento do Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, o Eterno que entra para dentro do nosso tempo, o Deus que nem o universo o comporta, de repente está no corpo de um bebê. Esse Deus eterno, sublime, maravilhoso, de repente está no choro de um bebê. O Cordeiro de Deus nasce numa estrebaria e tem como berço um coxo forrado de palhas. Mas ali era o lugar onde se devia nascer o Cordeiro. E o Cordeiro nasce na estrebaria, lugar próprio de nascer o Cordeiro. O pão da vida nasce em Beit-Lehem, na casa do pão, o pão da vida. Mas é interessante que, atendendo à convocação do IBGE para fazer o recenseamento, saber a população, como José e Maria eram naturais ali de Belém, viajaram de Nazaré até Belém para participar do censo. E é interessante a palavra de Deus nos falando que ali chegando a cidade estava tão cheia que não havia pensão, não havia lugar onde eles pudessem se hospedarem, a não ser aquela estrebaria, lugar de animais. E ali foi onde nasceu o Rei dos Reis, o dono de todo o ouro, toda a prata, o Criador de todo o universo. Ali nasceu aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor a nós. Queridos, e a palavra de Deus, quando diz que José intentava e planejava, sem querer defamar ou infamar, porque Maria, dependendo da forma como José externasse aquela gravidez, ela seria apedrejada. O que cabia a uma mulher naquele tempo, prometida com um contrato de casamento, naquela época, quando alguém queria culpar para desfazer um casamento, o pai da noiva levava o lençol da noite de núpcias para casa, como prova da virgindade da própria filha. Se alguém alegasse que terminaria o casamento porque encontrou uma jovem que não era virgem, ele apresentava aquele lençol como prova e aquele linguarudo, ele era punido severamente. Está aqui o lençol, a noite de núpcias da minha filha, a prova da virgindade. Maria estava prometida, era virgem, mas estava grávida.
Por isso a palavra de Deus diz que José, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A palavra de Deus nos informa que o anjo naquela noite, ele fala com José e o que ele diz? Não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José, sendo um homem bondoso, honrado, temente a Deus, ele acolhe Maria e acolhe o bebê que nasceria dela, o Filho de Deus, feito homem, o Filho de Deus feito carne, o Deus forte, o Pai da eternidade, vindo passar 33 anos aqui nessa terra, debaixo desse mesmo sol que te aquece a cabeça, e essa mesma lua que você contempla, esteve aqui 33 anos, e veio para morrer em nosso lugar, conforme as crianças cantaram, né? Veio para assumir o seu lugar lá na cruz, veio para sofrer a pena de morte que era minha e sua. Aquela cruz do meio lá, bem poderia ter o seu nome nela. Mas quem foi pendurado ali foi o Senhor Jesus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, ultrajado, cuspido, esbofeteado, um manso, e ele assume o nosso lugar na cruz para morrer. A maior prova de amor dentro do universo, dentro de toda a eternidade. Entregar o Filho amado, o Filho do prazer, para morrer por pecadores rebeldes, pecadores que merecem um inferno. Mas Jesus aceita vir, nascer daquela virgem, ficou ali como a palavra de Deus nos atesta, 9 meses, nasceu, e o doutor Lucas diz que ele crescia em estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Queridos, então, eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que mais um Natal, e nós observamos aí o nascimento do Senhor Jesus e a visita dos magos. Primeira coisa que eu chamo a sua atenção é, tendo Jesus nascido em Belém, Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Eles estão viajando há 2 anos. São homens que estudavam até as estrelas, estudavam o movimento dos astros, homens tementes a Deus, guiados pela estrela de Jacó, e essa estrela os conduz rumo a Jerusalém, e dali rumo a Belém. Quero chamar a sua atenção primeiro para a reação desse homem Herodes. Herodes é o grande Herodes, e por ser amigo político de Augusto César, ele recebeu o título de rei, por influência política. E esse Herodes o Grande aqui, da linhagem de todos os demais que vêm depois, Herodes Agripa, Antipas, Agripa II, e aquele que matou a Tiago, e aquele que zombou do Senhor Jesus quando ele comparece ali, queria ouvi-lo, era uma linhagem de homens realmente ambiciosos, violentos, corruptos. Assim era a família herodiana. Queridos, e a gente observa a reação desse homem. Quando chegam esses magos, e eles perguntam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles vão no palácio, e eles perguntam, como diz, ao ambicioso, ao malvado, ao perverso Herodes. Eles querem que ele informe onde nasceu o pequeno rei, e eles perguntam ao grande rei Herodes, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela, nós estamos seguindo a sua estrela, já está completando 2 anos,
ela nos guiou aqui, está por aqui. Onde está? E a palavra de Deus nos diz: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Diz: nasceu algum rei por aqui? Como eu soube disso e não matei antes que nascesse? Alguém para cobiçar e me tomar a coroa? Como assim? Alarmou-se Herodes e alarmou toda Jerusalém, porque era do tipo que se podia dizer: nasceu, é nate-morto. Nasceu e não vai viver nada. A gente bem conhece Herodes, vida curta. Era algo assim que, se você fosse entrevistar qualquer morador de Jerusalém, diz: ó, nasceu um reizinho aí em Belém, na vizinha Belém, e esse menino nasceu, é rei, não vai viver uma semana. Herodes manda matar. Todos sabiam disso, ninguém duvidava disso. Ele matara cerca de 49 da família que ele suspeitava que estavam cobiçando a sua coroa. E outro rei estranho, como dizer, é o leão da tribo de Judá. Nasce filho de um pai desconhecido, um carpinteiro, ali de Nazaré, como diz, a filha de Ana, uma família simples, de um vilarejo simples. Era um lugar tão mal conceituado, que se dizia: lá daquelas bandas pode sair alguma coisa que presta. De lá, o Messias vem de lá, ele é de lá, ele é nazareno. Então, a gente observa como Herodes reage diante desse anúncio. Alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. É o prometido, o ungido de Israel. Onde ele deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, Efrata, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá. Por quê? Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. É ali que vai nascer o pão da vida. Então, não é uma cidade assim de pouca monta, não é uma cidade inexpressiva, é uma cidade de grande importância. Ali o Verbo se fez carne, ali nasceu o Filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. E no verso 7 a gente observa então: com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Nós vemos aqui, Herodes quer investigar quanto tempo vocês estão viajando, quanto tempo vocês estão seguindo essa estrela de Jacó, onde vocês a viram, ela os conduziu até aqui, quando aqui vocês chegaram. Ele está investigando, ele quer saber. Tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Aqui nós temos um coração invejoso, ciumento, sanguinário, tomado de fúria e dissimulado, mentiroso, hipócrita. Herodes não tem a intenção de levar nenhum presente para o recém-nascido rei dos judeus. Ele não vai ali reverenciá-lo, adorá-lo. Ele não quer ir ali conhecer o novo rei. Ele quer matá-lo. É só o intento que há no coração de Herodes, é eliminar mais um, dentre tantos outros que ele já matara. E aí a palavra de Deus nos informa
Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. O Dr. Lucas fala, parou sobre a casa. Entrando na casa, viram um menino com a mãe, viram um menino com sua mãe, Maria, sua mãe. Queridos, essa é a ação de Herodes. Herodes é uma família que depois, quando Jesus está preso, ainda da descendência de Herodes, ele zomba de Jesus. E esse aqui deseja a morte do Senhor Jesus. Queridos, ainda hoje, muitos odeiam o nome do Senhor Jesus. Ainda hoje, o nome do Senhor Jesus, ele é zombado, ele é tratado com desprezo, com desdém. Ainda hoje experimentamos uma sensação dessas, né? Não é ao crente que se afronta. Não se chega à mesa de uns crentes ali para zombar dos crentes. No fundo, eles estão zombando, é do Senhor Jesus. Estão, como diz, cuspindo, desfazendo, é da pessoa do Senhor Jesus. Não é sem razão que o Senhor Jesus, ali na visão de Paulo na estrada de Damasco, foi dito a ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque perseguir a igreja é perseguir o Senhor da igreja. Então, a ira, na verdade, ela é canalizada não contra um povo de Deus que está ali num canto, santos varões de Deus, às vezes tem criança, e ali se alguém percebe que é crente, eles já chegam para afrontar. Me lembro de outra feita, estávamos um grupo, e chegou um casal para namorar bem na nossa frente, ali começou beijo, destroncando, ali de uma forma tão assintosa, tão provocativa, tão desrespeitosa, porque perceberam que nós éramos crentes, queriam nos afrontar, queriam nos provocar. Queridos, e ainda hoje, muitos reagem como Herodes, ainda hoje, muitos ainda afrontam o Senhor Jesus. Ainda muitos hoje dizem, ele está na terra, voltou na terra, onde está? Ainda hoje, muitos se enfurecem contra o Senhor Jesus. Se pudessem, ainda hoje o procurariam para matá-lo. Mas como ele não está, eles canalizam essa ira contra a igreja do Senhor Jesus. Mal eles sabem que Jesus está voltando e esses mesmos terão que prestar contas. Queridos, e eu chamo a sua atenção na forma como reagiram os teólogos. Herodes, conforme o texto nos diz o texto que ele mandou chamar, convocou todos os principais sacerdotes, convocou os escribas do povo, e ele indaga, onde deveria nascer o Cristo, o ungido de Israel? E a resposta é, ele deve nascer o Cristo o ungido, o Cristós, o Messias, ele deve nascer em Belém, Belém da Judeia, porque está escrito, a profecia fala, que o Messias, o ungido, o Cristós, ele vai nascer em Belém. É interessante a maneira como eles chegam diante do trono de Herodes, eles esclarecem, eles explicam, mas não há nenhuma emoção, não há vida, não há nenhum entusiasmo. Eles dizem, ó rei, então já que ele nasceu, o senhor dá uma licença para nós vamos chegar em Belém, nós queremos conhecer o rei, o grande rei, o Messias tão aguardado. Não, eles simplesmente transmitem a Herodes, informa que ele nasceu, e vida que segue, nada muda, não há nenhum envolvimento, há conhecimento teológico, há informação, sabem onde o Messias deveria nascer, e estão constatando que ele nasceu, mas não há nada que toca o coração desses doutores da lei. Eles estão acostumados a manusear o sagrado, se acostumaram.
Perderam a reverência, perderam o temor, não valorizam mais, é um risco que corre. As pessoas que lidam com o sagrado, de repente, perde-se o temor, perde-se a reverência, perde-se, como diz, o entusiasmo com aquilo. Eu me lembro de alguém, há poucos dias, dizendo: eu ouvi todos os dias entoar o hino nacional, todos os dias eu arrepiava, todos os dias eu me emocionei. E aí ele fala: tantos anos. Alguém fala: mas o senhor não se acostumou, general fulano? O senhor não ficava bocejando na hora do hino? O senhor não ficava tirando caspa da sobrancelha enquanto o hino era tocado? E aquele homem dizia: eu ouvi durante tantos anos e todo dia aquele hino era novo para mim, ele me emocionava. Queridos, assim tem que ser também a palavra de Deus, a Santa Ceia, celebrarmos a vinda do Senhor Jesus. Tem que ser algo novo. Nós não podemos nos acostumar com isso e falar: é mais um Natal apenas. Mais um dentre tantos, mesma coisa. Mas isso não aquece o seu coração? Falar da vinda do Senhor Jesus, nessa terra que pisou aqui, Deus que se fez carne, Deus que conhece a sua dor, Deus que conhece o seu sofrimento. Às vezes tem muita coisa que diz: se Deus soubesse o que eu estou passando, nossa, que sofrimento. Deus já sabe, Ele esteve aqui, Ele viveu aqui. Não há nada que nós sintamos, que experimentemos, que Ele já não tenha experimentado. Foi reconhecido em figura humana, Ele esteve aqui entre nós, foi igual a nós, com exceção do pecado, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Agora alguém diz: mas ele foi tentado em todas as coisas mesmo? Mas o ser tentado já não é pecado? Não. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, só que ele não pecou, ele não cedeu à tentação. Tem gente que pensa que só o ato de ser tentado já pecou. Lembra daquele adágio inglês antigo, né? Antigo, surrado, já esfolado. Você não pode impedir o passarinho dele passar sobre a sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer ninho. Às vezes brota pensamento sem o consentimento da vontade, mas assim que você toma conhecimento do que está pensando, você já é responsável para eliminar tais pensamentos da sua cabeça, da sua mente. Aí você já é responsável. Queridos, nós observamos a forma tão fria, como reagem esses doutores da lei, esses entendidos, que sabem tudo das profecias referente à pessoa do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus veio à terra, a sua vinda cumpriram-se mais de 300 profecias. Tudo se cumpriu, até a forma como ele seria levado de volta para o céu. Tudo se cumpriu, mas muitas vezes agem como esses escribas. Mais um Natal, mais uma vez para a gente trocar presente, mais uma vez para a ceia de Natal, mais uma vez para reunir a família, mais uma vez para, às vezes, criar até problema na hora da ceia, mais uma vez para, quem sabe, uma ocasião de festa, aí voltam para casa, não se falam mais do resto do ano, ou no ano vindouro. É só mais um Natal. Mas eu chamo, queridos, a sua atenção para a reação destes homens, dessa tribo da Média, esses homens sábios, esses homens que não eram lá muito dados à guerra, mas eram muito dados ao saber, os magos. Estão seguindo a estrela já há 2 anos, eles querem saber onde está o recém-nascido rei dos judeus, eles querem chegar até a casa, e eles chegam até a casa, eles chegam até ali, e aí eu chamo a sua atenção. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
Eles sabiam que aquela estrela os guiava ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que grande alegria no coração desses homens. A tradição antiga fala que eram 12. Eles eram 12. Uns falam eram 8. Outros falam que eram 3. Era Belchor, Melchior e Baltazar. Tem até nome para eles. Eles morreram e veio lá a senhora fulana de tal e ali comprou os esquifes, ressuscitou, levou. E aí cada um que tocava ali era curado de bronquite, de asma, de quebranto, de mal-olhado. Há essas lendas a respeito, mas a Bíblia não nos fala quantos eram, nem o nome deles. Mas nos falam que vieram do Oriente e vieram para adorar o Rei dos Reis. E aí o texto diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Queria dizer, eles não adoraram Maria, eles não adoraram José, eles não adoraram nenhum jumento que estava ali, nenhuma ovelha. Eles prostram diante daquele bebê, diante daquele menino, eles adoram o menino, e eles oferecem os seus tesouros ao menino. Quais tesouros são esses? A palavra de Deus nos diz: ouro. Ouro é presente para se entregar a rei. Reis ganhavam, o principal presente que os reis ganhavam na antiguidade, Salomão já era rico, ficou multimilionário, porque toda a comitiva que chegava levava ouro para Salomão. Rico já era, rico mais ficava. Cada comitiva que chegava dos cantos da terra para certificar do saber de Salomão, levava ouro. Ouro é presente régio. Mas eles entregam esse valioso presente, adoram, não adoram de mãos vazias, e eles prostram e adoram o Rei dos Reis. E eles oferecem também incenso. O incenso, ele era uma espécie de algo colhido das árvores, e era a principal para compor o azeite da unção. Era o incenso, ele era aquele tipo de coisa que quando se fere a árvore, que forma ali aquele cristal branco, e o próprio nome no hebraico referia-se à cor, e ele era extremamente odorífero, muito cheiroso, e ele era a principal composição para a produção do óleo, para a unção do rei, do profeta e do sacerdote. Jesus recebe incenso. Mas há outra coisa valiosa que Jesus recebe também, que é a mirra, outro perfume valioso. Mas a mirra, ela era usada, Jesus tomou mirra quando estava ali, ofereceram-lhe mirra para atenuar a dor. E a mirra era também usada para as faixas e também no processo de embalsamento. É interessante que os 3 presentes que são oferecidos a Jesus são presentes proféticos. O Rei dos Reis na terra. Foi dito à mãe de Jesus: uma espada traspassará esse menino, traspassará a alma dele. Maria ouviu tudo isso e guardava tudo isso em silêncio. Ela já sabia que seu filho estava destinado à cruz. E quando chega a hora, ela sofre como mãe. Queria dizer que maravilha a reação desses 3 adoradores, que vêm das terras mais longínquas, viajam ali 2 anos. Eles chegam, eles prostram, eles adoram e apresentam as suas ofertas. E algo maravilhoso acontece. Acabamos de ouvir aqui as crianças cantando, né? Ouvimos uma música aqui que diz que quem encontrou o Senhor Jesus, ele nunca mais será igual. Ouvimos isso agora há pouco, ele é transformado. Esses magos aqui não fazem nem o mesmo caminho de volta. Diz a palavra de Deus, que tendo eles partido,
eis que apareceu um anjo do Senhor. No caso dos magos, eles tomam outro caminho. E eles voltam felizes, porque eles conheceram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus feito homem, Deus na terra, o Salvador do mundo. Eles o viram, eles o cultuaram, eles o adoraram. Queridos, então, diante dessas três reações aqui, né? Herodes ciumento, Herodes invejoso, Herodes quer matar o Senhor Jesus, ele zomba. Como diz aquele tipo de gente que faz piada com Bíblia, faz piada com crente, faz piada com o nome de Jesus, ele odeia. Nós temos então os teólogos, que sabem tudo de Bíblia. Você sentar com ele, você diz, nossa, conhece de Bíblia, hein, sujeito? Mas qual a mudança que há? Há piedade, há fervor, há louvor, há entusiasmo com as coisas de Deus. Conhece, mas é frio, igual uma pedra de gelo. Não há vida, não há motivação, não há entusiasmo. Conhecem alguém assim, que conhece tanto de Bíblia, de teologia? A pessoa chega e diz, conhece a Bíblia de cor. Mas não tem nenhum entusiasmo com as coisas de Deus. Não tem nenhuma alegria com as coisas de Deus. Você nunca vê o coração da pessoa quente com as coisas de Deus. Nunca percebe que isso mexe com o coração, mexe com as emoções, mexe com a alma. Mas, se for debater, sabe muito de teologia. Se for tomar, como diz, um cafezinho com pão de queijo, vai, como diz, teologizar o resto da tarde. Mas é frio. Como esses escribas aqui, eles compareceram diante de Herodes, falaram das profecias, falaram como ele deveria nascer, onde ele deveria nascer, que a cidade não era menor, ela passaria a ser muito mais importante depois que ele nascesse. E aí, queridos, nós vemos essa terceira reação, e a minha pergunta que eu faço a você é essa: qual é a sua reação? Mais um Natal. Comemoramos mais uma vez a encarnação do Verbo, o Deus eterno que entra para a nossa história, o Deus de toda a sabedoria que de repente está presente e ali pode-se ouvir o choro do bebê, essa criança de 2 anos adorada, cultuada, reverenciada como rei. Qual a sua reação? Qual o seu sentimento diante disso? O que significa a vinda do Senhor Jesus na terra para você? Isso te conforta? Isso te anima? Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é aquele que, como nós já oramos no princípio do culto, Ele veio, esteve aqui. Não há uma sepultura onde os ossos dele possam ser visitados. Aqui não jaz o corpo, nada do Senhor Jesus. Túmulo vazio. E ele está voltando, para recolher a sua igreja. Todos os sinais espetaculares, sinais que manifestam a ira de Deus, sinais que manifestam é epidemia, é guerra, é desamor, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, sinais vão se cumprindo. Mas qual é a sua reação, como diz, na primeira vinda, na encarnação do Verbo? Sim, ele está voltando para recolher a sua igreja. Ele está vindo. E nós podemos dizer, Maranata. Alguém dizia em tom de brincadeira, não, estou fazendo um projeto tão bom, meu sonho, se Jesus pudesse demorar um pouquinho, para eu só desfrutar daquilo lá, como diz, um cadiquinho. Queridos, que projeto há na terra para você desejar que Jesus ainda demore um pouco mais? Imagina a criança brincando num monte de areia, cheio de esterco de cachorro, na porta de casa, cheio de areia, quando há uma praia
maravilhosa esperando por ele, e ele se contenta em estar brincando no meio do esterco de cachorro, pegando ali um larva migrans, e ali ele está ali no meio daquilo ali, é poeira, é xixi de cachorro, quando tem uma praia bendita, maravilhosa esperando por ele. Você pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, não estou pronto ainda, daqui uns dias estarei preparado. Quando? Quando estará preparado? Quando estará pronto para dizer? Queridos, meu desejo é que nós tenhamos essa reação desses magos que adoram com reverência, que adoram com temor, eles são obedientes até a ordem do anjo no pós-culto, na pós-adoração, seguem todas as ordenanças e voltam para casa em paz. Vendo-se iludido, Herodes determinou pena de morte para todos os meninos em Belém e arredores de 2 anos para baixo. Não era para escapar nenhum, todos decapitados, todos mortos à ponta da espada. Houve-se um choro em Ramá, houve-se gritos, e ali Jesus já estava a caminho do Egito. Mas, meus queridos, meu desejo de todo o coração é que nós possamos nos alegrar nesse grande amor de Deus, por ter mandado seu Filho nascer entre nós, viver entre nós, experimentar todas as, como diz, angústias, chorou aqui, esteve aqui, Jesus experimentou sede, experimentou todo sofrimento, ele sabe o que é padecer. Então, que nós nos alegremos com a vinda do Senhor Jesus e celebrando que ele não nasceu apenas lá em Belém, né? Lá tão distante, mas você possa dizer, não, ele nasceu em mim, ele vive aqui dentro de mim, ele mora comigo, ele habita em mim, eu acordo todo dia com ele, eu falo com ele, ele me orienta quando eu estou dirigindo, em todo tempo eu ando na bendita companhia do Senhor Jesus. Queridos, esse é o meu desejo, para que assim seja o nosso Natal. Amém. Queridos, nós vamos agora, vamos orar, nos preparando para a celebração da ceia. Senhor Deus querido, Deus maravilhoso, Deus bendito, Senhor Deus todo-poderoso, Senhor do céu, da terra, de todo o universo, o Senhor chama e todas as estrelas se apresentam, nenhuma delas vem a faltar, tudo é do Senhor, o mundo é do Senhor, não há uma nação, não há um rei, não há uma viva alma na terra que esteja fora do controle absoluto do Senhor. Nós te adoramos, ó Pai querido, porque nós escolhemos te adorar, escolhemos estar aqui agora, escolhemos estar aqui para te louvar, para te adorar com alegria no nosso coração. Queremos te adorar, queremos te cultuar, queremos agradecer-te, ó Deus, por teu grande amor em ter mandado teu Filho para assumir o lugar de maldição em nosso lugar. Deus querido, que grande amor do Senhor. Obrigado por tão grandiosa salvação. Obrigado, Jesus querido, amado, por ter assumido o nosso lugar na cruz. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos e temos o Consolador que nos orienta, que nos guia, que nos conforta, que nos anima. Ó Deus querido, abençoe-nos neste momento em que nós relembramos a vitória do Senhor Jesus sobre a morte e te louvamos pela bendita herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós suplicamos a tua bênção sobre estes elementos, que nos faz lembrar do corpo de Jesus na cruz, e o sangue dele gotejado, derramado, ali também no pé da cruz, sangue precioso, puro e santo,
vestido por causa dos nossos pecados, aquela cruz ensanguentada. Bendito seja o Senhor, glorificado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor que venceu a morte e a venceu por nós. Te adoramos, ó Deus querido, te louvamos por tão bendita e grandiosa salvação. Oramos, ó Deus querido, suplicando a tua bênção sobre nós neste momento de santa ceia. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, eu gostaria de convidar nossos irmãos presbíteros presentes para virem à frente. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a leitura da palavra do nosso Deus. Nós leremos Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Nos diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do verso 22. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Queridos, a Páscoa celebrada lá na saída do Egito, pão sem fermento, produzido às pressas, e ervas amargas, era o fim do cativeiro, rumo à terra prometida. E na celebração da Páscoa, o Senhor Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pecado se paga com a vida. E por esta razão, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Patrick para servir a igreja, e vamos adotar como a forma como tem sido feita, né? Nós vamos participar juntos do pão e depois do produto da uva. Sim. Irmãos, os que forem participar da Santa Ceia, por gentileza, se coloquem de pé. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado
O Senhor Jesus determinou fazer isto em memória de mim, para recordarmos o alto preço que Ele pagou por nosso resgate. Por isso Ele, tomando o pão, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. E após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na sua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Encerrando assim o nosso culto. Te adoramos, ó Deus, pela grandeza do teu poder, pela tua salvação. E suplicamos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre nós em mais uma semana. Guarda a tua igreja, livra, ó Pai, os teus filhos, fortaleça-os, ó Pai. Não deixe, não permita que nenhum deles caia em nenhuma tentação, mas que sejam vitoriosos na luta de cada dia, para a honra e glória do Senhor. E o Senhor nos abençoe e nos conduza em paz de volta aos nossos lares. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito Deus, seja abundante na sua vida hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós encerramos assim o nosso culto e queremos dar as boas-vindas, né, àqueles que estão conosco como visitantes. Temos porventura alguém que esteja conosco pela primeira vez? Não temos, né? Ah, temos lá um jovem lá no fundo. Como é o nome?
Mateus, seja bem-vindo, viu, Mateus? Uma alegria tê-lo conosco, viu? Deus abençoe e volte quando quiser, tá? Queridos, temos avisos, né? Um dos avisos é que agora, após o culto, teremos reunião com os adolescentes da igreja com vistas à organização da nossa UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Então, a primeira diretoria da UPA de Três Lagoas eleita hoje. Então, é uma ata histórica, né? O secretário de atas vai lavar a ata de número 1 da UPA. Então, Deus abençoe esta reunião, que seja feita à vontade do nosso Deus. Irmãos, tem mais algum outro aviso da parte da igreja? Temos o cafezinho da comunhão? Sim ou não? Sim, positivo. Queridos, temos então o nosso café da comunhão.